Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Esta semana a nossa aula vai ser sobre o Barroco. O Barroco a gente vai dividir em duas partes. Então, o Barroco europeu, que a gente vai estar estudando essa semana, e semana que vem a gente vai ver sobre o Barroco brasileiro. Então, como de praxe, a gente vai começar falando um pouco sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo nesta época. Então, o Barroco ele surgiu na Itália, no século XVII, e depois ele se espalhou para os demais países da Europa. E dependendo do país em que ele se espalhou, né, em que ele se difundiu, tem algumas características peculiares, né, de cada país que eu vou explicar depois mostrando as imagens. Um outro fator muito importante que aconteceu neste momento foi a Contra-Reforma. O que é isso? Vocês já viram, né? Vocês vão lembrar que no Renascimento aconteceu a Reforma Protestante, né? Lá encabeçada pelo Martinho Lutero, e foi dali então que surgiu o protestantismo, que foi aquele protesto que ele fez, e assim iniciou a Igreja Luterana, né? Que tem esse nome por causa do Martinho Lutero. Então, neste momento, a Igreja Católica se viu numa situação muito difícil, porque eles perderam, né, muitos fiéis para a Igreja Luterana. Então, eles começaram a pensar maneiras de como reaver esses fiéis ou como conquistar novos fiéis. Aí eles se reuniram ali, a parte do clero, né, o pessoal mais importante da Igreja Católica, numa reunião que eles chamaram Concílio de Trento. Uma reunião não, né? Um grupo de pessoas que ficaram por muitos anos pensando que estratégias eles poderiam usar para conquistar novos fiéis e reaver alguns fiéis, né, ou muitos fiéis. Então, uma das coisas que eles pensaram foi a criação dessa Companhia de Jesus, dos jesuítas. Então, essa companhia foi uma ordem religiosa, né, que eles criaram para catequizar as pessoas, para conquistar as pessoas novamente, então, através dos jesuítas. Os jesuítas, inclusive, foram para as colônias, né, dos países ali, por exemplo, aqui no Brasil, eles vieram, colônia de Portugal, né, na época, para catequizar os índios, né, os jesuítas vieram para isso aqui para o Brasil. Uma outra característica bastante importante desse contexto histórico é o absolutismo. Então, neste momento, os estados, né, as nações, elas tinham já mais ou menos os seus territórios demarcados. E quem governava esses estados eram os monarcas, que tinham o poder quase que absoluto. Por isso se chamou monarquia absolutista. Esses monarcas, eles também patrocinavam a arte a fim de promover o seu poder, né, de mostrar o seu poder. Por isso que também vai ser um fato bastante importante dentro da arte barroca. Alguns de vocês podem até estar achando estranho, né, essa palavra barroco. Então, ela vem do francês barroque, que significa irregular, e alguns etimologistas, né, que são pessoas que estudam a origem das palavras, também dizem que podem partir do grego barros, que significa pesado. Isso se a gente comparar com a arte do Renascimento, que era uma arte mais leve, era uma arte mais voltada à questão racional. E aqui não, aqui no Barroco, depois vocês vão ver pelas imagens que os temas são mais emocionais, né? Que eles buscam essa emoção para atrair os fiéis para voltarem para a igreja. Então, agora a gente vai ver as características gerais para depois a gente ver mais especificamente, né, da arquitetura, da escultura e da pintura. Então, as características gerais, o emocional sobre o racional. Então, seu propósito é impressionar os sentidos do observador, é atrair a emoção, né, do observador. É a busca por efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas. Então, no Renascimento, as linhas são mais retas, lembrando muito, né, a arte grega, ali, os frontões da arte grega. Aqui não, vão ser muitas curvas, contracurvas, arabescos, então
se a gente pudesse assim, definir em termos de linha, são as linhas curvas e retorcidas. Violentos contrastes de luz e sombra, então no Renascimento a luz vai estar mais difundida, espalhada por igual, é uma luz natural, já que o Renascimento é racional, então eles observavam e colocavam aquilo na tela, e aqui no Barroco vai ser uma luz dramática, tipo uma luz de teatro, aquelas luzes de holofote, né, que foca num determinado personagem ali durante o teatro, assim vai ser também nas pinturas do Barroco. E as pinturas com efeitos ilusionistas, principalmente nos afrescos, que são as pinturas na igreja, né, nas paredes das igrejas. Então eles vão ter um trabalho muito incrível de ilusionismo no teto das igrejas, que eu vou mostrar depois então com as imagens. Então, em relação às características mais específicas, a gente vai começar pela arquitetura. Já falei então no Renascimento que a partir do Renascimento o que vai se destacar mais dentre as linguagens artísticas é a pintura. Então, por isso eu vou deixar a pintura por último para mostrar com mais detalhes, né, a pintura. Mais exemplos, porque ela vai se destacar mais. Então, em relação à arquitetura, o Barroco ele amava o movimento, então cheio de curvas, contracurvas, as fachadas, né, em vez de ser retas, elas são todas curvadas ou tem muitas linhas curvas nas fachadas, e também ela vai se destacar na construção das igrejas, já que né, a Igreja Católica financiava essas construções para propagar a Igreja Católica e para atrair esses fiéis de volta né, para a Igreja Católica. E também os palácios, como eu falei antes, o absolutismo né, era uma característica, então os reis, para demonstrar o seu poder, vão construir grandes e luxuosos palácios. Nesta época, as igrejas vão ser relativamente pequenas, em comparação, por exemplo, com as catedrais lá da arte gótica, né? Elas vão ser bem menores. E por que isso? Porque elas têm que se encaixar agora dentro da cidade, né? Ao lado dos edifícios da cidade, que antes dava a impressão de que a igreja era construída primeiro e depois a cidade era circundada ali, né, ao redor da igreja. Agora não, a igreja vai ter que se ir encaixando ali nas cidades, porque a população se urbanizou, né, as cidades se urbanizaram bem mais neste período. Então agora a gente vai ver as imagens para vocês verem as características. Todas essas que eu vou mostrar, elas ficam em Roma, né? Como ali a gente está falando agora mais precisamente da Itália, né? Depois na pintura que eu vou mostrar os outros países que teve mais destaque, assim. E por que Roma? Porque ali em Roma, né, que fica o Vaticano, que é a sede, né, da Igreja Católica. Por isso que ali se difundiu bem mais e tem várias igrejas católicas em Roma. Então, essa aqui é a Igreja de São Carlos nas Quatro Fontes. Então, vocês podem ver as curvas, esses arabescos, que são essas decorações. Aqui é a Igreja de Il Gesù, que é Jesus, né? Jesus, também em Roma. Dá para ver que elas são bem menores, né, do que as catedrais góticas, para caber nesse espaço reduzido ali da cidade. E por fora elas são relativamente simples, mas por dentro, né, que tá todo o esplendor dessas igrejas, que eu vou mostrar depois. E aqui a igreja de Santo Inácio de Loyola, que tem uma pintura lindíssima, lindíssima, lindíssima e lindíssima nas paredes, que eu vou mostrar então depois para vocês quando a gente falar das pinturas, porque é algo extraordinário, extraordinário mesmo. É uma das pinturas mais bonitas assim que eu já vi dentro, né, da arte, da história da arte. E aqui então, para trazer um exemplo de palácio, eu trouxe um palácio que também fica em Roma, que é o Palácio Barberini.
Então, para vocês verem aí a entrada, né, bastante decorativo, com esses portões de ferro, essas esculturas aí na frente, e o interior, né, cheio de pinturas, esculturas, arabescos, o dourado muito presente nesta época também. Hoje, esses palácios funcionam como um museu, como um ponto turístico, né? Você pode pagar, entrar e visitar. Outro exemplo de arquitetura desta época se encontra na Basílica de São Pedro, que a gente já viu lá no Renascimento, porque ela começou a ser construída no Renascimento, mas ela foi então para o período barroco também, né? Se estendeu e recebeu características também do barroco. Aqui em especial eu vou mostrar a Praça de São Pedro, que foi construída depois, né, da igreja e fica da Basílica, né, e fica bem em frente então à Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ela foi construída pelo Bernini. O Bernini ele é muito conhecido como escultor, depois vou mostrar as esculturas dele, mas ele também era arquiteto, então foi ele que projetou essa Praça de São Pedro. E esses dois semicírculos aqui é para representar como se fossem braços abertos, né, para receber os fiéis. Então ele fez essa colunata toda aí que são bem altas essas colunas em estilo grego, né, arte grega, e todas essas esculturas de santos e de apóstolos aqui em cima. Vou mostrar aí um pouco das esculturas, das colunas. Então, ela passou pelo período do Renascimento, que eu já mostrei para vocês a questão das colunas, dos arcos ali, lembrando a arte romana, e também dos frontões. E vai ter essa parte, então, que foi construída no período barroco, que vai ser a Praça, né, de São Pedro, alguns detalhes dentro da Basílica, e essas esculturas, então, feitas pelo Bernini. Então, agora falando sobre a escultura, também vão predominar, né, as linhas curvas, os drapeados na roupa, que é esse movimento, né, da roupa caindo, né, das vestes dos personagens, e os gestos e os rostos dos personagens vão revelar muitas emoções, né, como se fosse algo assim de emoção, dramaticidade de teatro mesmo, né? Então os personagens eles sempre vão estar numa ação, né? Sugerindo um movimento, sugerindo uma emoção, algo que teria acontecido naquele momento. Então eles vão ter aquela técnica apuradíssima que foi conquistada lá no Renascimento, porém, além dessa técnica, eles vão colocar emoção nos seus personagens. Então, o melhor exemplo de escultor é o Bernini, fantástico. Desconheço até o momento um escultor melhor do que ele, né? Porque além de toda a técnica que a gente viu lá, por exemplo, do Michelangelo no Renascimento, ele vai trazer a emoção. E vai parecer que os personagens realmente foram petrificados naquele determinado momento, né? Dando a questão de impressão de movimento, como se aquela cena fosse congelada naquele momento. Então, uma das principais obras do Bernini é o Êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa era uma santa, né? E essa escultura, esse conjunto de esculturas, fica na Igreja Santa Maria della Vittoria, em Roma. Então, aí está o anjo acertando, né? Transpassando com uma seta dourada o coração da Santa Teresa. Vou mostrar ela em detalhes. É feita em mármore branco. Geralmente o Bernini usava mármore branco. Então aí os detalhes, né, os drapeados do tecido, né, das vestes dela, essas dobras, então cheias de curvas e contracurvas. A expressão dela, né, em estado de êxtase, quando o coração foi e seria, né, transpassado por essa seta dourada, né, feita de ouro, essa flecha dourada.
E aqui o rostinho do anjo, então, para vocês verem, né? A emoção dele. E ela está flutuando num pedaço de nuvem, como se fosse uma nuvem elevando ela, né, aos céus. Então, uma outra escultura bastante conhecida do Bernini é o rapto da Proserpina, também chamada de Perséfone, né, na mitologia grega. Então, diz a mitologia que Plutão, ou Hades, né, que é o deus do submundo, ele se apaixonou pela Perséfone, ou Proserpina, por tamanha beleza que ela tinha, né? Só que ela não queria ficar com ele. Então, a mãe dela, que era Deméter, que era a deusa da colheita, ela ficou enfurecida e queria a filha de volta, né, de qualquer jeito. Então, para resumir a história, metade do ano ela ficava com a mãe, com a Deméter, e a outra metade do ano ela ficava com o Plutão, né, com o Hades, deus do submundo. Então, diz, né, que na metade do ano que ela ficava com a mãe ficava feliz. Então, justifica as estações primavera e verão, né, quando acontece as grandes colheitas. E na outra metade do ano, quando ela ficava com o marido, né, com o Hades, Plutão, né, a mãe dela ficava triste, né, que era a deusa da colheita. Então, que seriam os meses em que tem o inverno, o outono e o inverno, né, que são os meses sem colheita. Então, agora eu vou mostrar ela em detalhes para vocês verem também os detalhes, as expressões, né, ela tentando se esquivar dele, né, empurrando ali ele e ele tentando agarrar ela com força. Então, mostra todos os detalhes aqui, ó, das mãos, né, dos nervos, das veias, aqui o apertão que ele dá nela, né, que dá para ver também nessas outras imagens, como se fosse realmente duas pessoas ali naquela ação, daquele momento e petrificadas, né, congeladas naquele instante. Então é riquíssima em detalhes e também em emoção, né? E aqui o Davi do Bernini. Então, o Davi, lá da história de Davi e Golias. Então, aqui eu coloquei lado a lado o Davi do Michelangelo e o Davi do Bernini, para a gente ver as características. Então, o Davi do Michelangelo, ele está numa posição serena, como se ele tivesse posado para foto, né, naquele momento. Lembrando muito as esculturas gregas, né, até a posição que ele está, né, nesse contraposto. E do Bernini é o exato momento ali em que o Davi atira, né, tá esticando ali a corda, né, da funda para atirar a pedra no Golias. Então tem toda essa emoção, essa tensão, essa força que ele está fazendo ali, né, contraindo os músculos para dar o impulso e a força para tirar a pedra. Então, vocês verem que um tá então parado, estático, e o outro dá essa impressão, essa sugestão de movimento. Então, aqui eu trouxe o Davi do Bernini em detalhes para vocês terem essa noção, né, de movimento. E aqui, ó, ele fricciona, né, os lábios para mostrar a força, né, que ele tá fazendo ali. Dá para ver na testa também essa expressão de força. E aqui mostra a tensão da corda, né? Como a gente consegue, parece sentir a tensão, né, da corda esticando ali para tirar a pedra. E aqui o Davi do Bernini visto em outros ângulos para vocês acompanharem. Parece que a gente consegue acompanhar, né, esse movimento que ele faz para pegar o impulso para jogar a pedra e acertar, né, o Golias. E o Bernini, ele também trabalhou, além de fazer a Praça de São Pedro, né, de projetar a Praça de São Pedro, ele trabalhou dentro da Basílica de São Pedro. Então, um dos trabalhos dele dentro da Basílica de São Pedro é o baldaquino.
o que que seria esse baldaquino? Baldaquino é uma cobertura, né? Geralmente, em algumas situações, eles usam para cobrir a cama. Então, a gente pensa muito nos filmes que mostram novelas de cultura árabe, né? Que tem aquela cobertura na cama, aquele teto de tecido. Então, o baldaquino seria isso, essa proteção. E aqui no caso, o baldaquino, ele está acima do altar, então protegendo o altar. E ele foi construído, isso aqui tem mais ou menos 20 metros de altura, então é uma coisa bem grande, é feito em bronze, bronze escuro, né, bronze preto e dourado. E ele foi construído acima da cripta, né, então em cima da cripta onde está depositados os restos mortais de São Pedro, né? São Pedro, já falei para vocês na aula anterior, de que, nas aulas anteriores, né? De que ele foi o primeiro papa, né? Ele era um dos discípulos de Jesus, considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Então, aqui alguns detalhes do baldaquino para vocês verem. Ele parece ser feito em madeira, né? Mas é bronze. Então, é bastante decorativo, né? Detalhado, cheio de frufru, cheio de exagero, né? Como é o barroco. E aqui a Cátedra de São Pedro, que seria o trono de São Pedro. Então, ali é o trono. Vou mostrar também alguns detalhes. Também feito em bronze, preto e dourado. Esse detalhe aqui da pomba, a pomba para os católicos representa o Espírito Santo, né? Para os cristãos. Então, por isso aí, a pomba no centro. Parece um vitral, mas essa pedra aqui colorida, que no caso aqui são tons de amarelo e laranja, se chama alabastro. E aqui as esculturas, né? Cheias de esculturas ao redor, então, desse símbolo do Espírito Santo. Então, agora a gente vai chegar ao maior destaque, né, do barroco, que é a pintura. Então, quais são as características da pintura barroca? A composição assimétrica, então, contrapondo a questão do Renascimento, que a maioria das composições eram simétricas, né, tendo um equilíbrio, né, de simetria, e aqui não, vai ser assimétrico, então sempre não, mas quase sempre as composições estarão na diagonal, a gente consegue até ver, assim, a questão da linha em diagonal, né, fica bem evidente. Uma outra característica que é puramente barroca é o acentuado contraste de claro e escuro, né, de luz e sombra. Então vai parecer, como eu disse, que tem um holofote ali, focando a luz naquele determinado personagem. As obras vão ser muito realistas mesmo, principalmente ali o Caravaggio, que eu vou mostrar para vocês, que parece uma fotografia, de tão real que ele faz as suas pinturas. E a escolha, né, dos momentos de maior dramaticidade, né? Como eu falei, é como se eles congelassem aquela cena para sempre, né, numa pintura ou numa escultura. E a decoração, a pintura em trompe-l'œil. Trompe-l'œil é uma ilusão de óptica. Vocês vão talvez lembrar depois quando eu mostrar aqueles desenhos de grafite feito no chão, que parece que tem um buraco no chão ou que tem um túnel. Isso é o trompe-l'œil, quando engana o olhar, nessa ilusão de óptica. Então, para começar a mostrar as imagens da pintura, eu vou mostrar os afrescos da igreja de Santo Inácio de Loyola, que eu falei para vocês que são pinturas extraordinárias, né? Lindíssimas. Então, além da questão de ser pinturas muito bonitas, tem a questão da questão de ilusão de óptica, né? Que o artista consegue nessas pinturas. Talvez eu mostrando aqui só pelas imagens, vocês não consigam ter a noção ou perceber de fato o quão extraordinária são essas pinturas, né? Por causa da ilusão de óptica. Por isso eu vou deixar um vídeo em anexo também nessa atividade, mostrando uma projeção
de como é a igreja e de como a pintura faz a igreja parecer. Então, os tetos das igrejas são mais baixos, mas com essa ilusão de óptica que o artista consegue aqui na pintura, dá a impressão que a igreja é muito mais alta, e como se o céu abrisse ali para o infinito, né? Como o céu, né? O fiel que olha para cima pensa que tem a sensação de que o céu está se abrindo, que você está conseguindo ver o que está acontecendo lá em cima, né? Por causa dessa questão de ilusão de óptica, que a gente chama de trompe l'œil, que engana, né, a visão. Tentem acompanhar comigo aqui o meu ponteiro do mouse. Essa parte aqui, ó, que eu estou circundando para vocês, essa parte ela existe, ela é uma estrutura física. Então, existe mesmo esse arco, né? Que a gente consegue ver só um pedacinho. O restante, esses arcos aqui, essas colunas, esse outro arco aqui, isso tudo é pintura. Isso não existe, não é palpável, né? Não é 3D, é só uma pintura, é uma ilusão de óptica. Vou mostrar outras imagens para vocês verem. Aqui, por exemplo, tem as janelas. As janelas são parte física, ela existe, né? Mas todo esse restante aqui, essas colunas, esses arcos, eles são pintura, eles não existem fisicamente. É 2D, é uma pintura 2D, mas com a impressão de ser 3D por conta da perspectiva, né, da ilusão de óptica. Então a gente consegue ver, ó, aqui, ó, os pés, né, do personagem, como se ele estivesse acima de nós, né, se a gente estivesse dentro desta igreja. É um trabalho de perspectiva incrível. Essas pinturas aqui da Santo Inácio de Loyola são do Andrea Pozzo. Essa parte aqui, ó, essa abóbada, que é esse teto arredondado, ela também não existe fisicamente, tá? Ela é reta, mas a pintura dá a impressão de que ela é curva. Então, toda essa parte aqui que tá com tons de marrom é uma pintura tridimensional, é uma pintura de ilusão de óptica, ela não existe na verdade, né? A parte que existe, ó, esse arco aqui, por exemplo, é físico, ele existe. Essa parte aqui, ó, de estrutura, esses anjos que parecem esculturas, eles não existem fisicamente, eles são apenas ilusão de óptica através da pintura tridimensional. O mesmo esses personagens aqui da esquerda, ó, essa parte da janela existe, é físico, e esse restante aqui todo, restante, né? Só essa coisa extraordinária aqui, então, é tudo pintura com ilusão de óptica, né? Com a ilusão do 3D, que eu acho extraordinário, fantástico. Assistam o vídeo em anexo depois, porque daí eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que é físico, o que é real, né? A parte estrutural da arquitetura e o que parece que é arquitetura, mas na verdade é pintura, e deixa a igreja, parece que a igreja é muito maior do que ela realmente é. E agora eu vou começar mostrando então os pintores que fazem pinturas em tela. Na questão do barroco italiano, quem vai se destacar mais é o Caravaggio. Essa pintura que eu já mostrei para vocês lá no EO, que é o Narciso, né, do mito do Narciso, que era um garoto, um jovem, né, muito bonito, e se achava muito belo e ficava admirando sua beleza, até que ele caiu num lago, se afogou e virou a flor do Narciso. Então, vocês podem ver esse contraste brusco, né, de luz e sombra. Então, parece que ele joga a luz lá onde ele quer que o espectador preste atenção. Aqui a crucificação de São Pedro, né? São Pedro, primeiro Papa da Igreja Católica, que era um dos apóstolos de Jesus.
E quando ele foi crucificado lá pelos romanos, que não aceitavam o cristianismo, que a gente viu lá na arte romana, ele disse que ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi, né? Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por isso então que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Aí tem aqui, eu peguei ela em maior, num detalhe maior, para vocês verem a expressão do rosto e também o olho, que parece um olho de fotografia, de tão bem feito. Muitos não gostavam do Caravaggio. Por quê? Porque eles achavam um sacrilégio o que ele fazia. Então, eu vou explicar o que ele fazia. Ele chamava ou às vezes contratava pessoas comuns, mendigos, andarilhos, prostitutas, para serem modelos, para servirem de modelo para ele. Né? Então ele colocava ali as pessoas de verdade, né? As pessoas que ele contratava, que geralmente, como eu disse, eram andarilhos, né? Pessoas bem pobres, para posar para ele, né? Para ele fazer a pintura. Então as pessoas, e ele faz uma pintura muito realista. Então ele, se a pessoa estava maltrapilha, ele vai pintar a pessoa maltrapilha, né? Aqui, por exemplo, ele é conhecido como o pintor dos pés sujos, porque ele pinta, se a pessoa estava com o pé sujo, ele pintava mesmo com o pé sujo. E a Igreja Católica da época não via, alguns, né, com bons olhos, essa questão de ele pegar qualquer pessoa e colocar ali como se fosse um personagem sagrado, né, sendo que era uma pessoa comum. Então, por isso tinha essa polêmica, né? Aqui é a prisão de Cristo. Então, olha, repare na questão da armadura, né? Como ele consegue esse brilho que parece que é uma fotografia, né? Uma peça de metal mesmo, né? E como eu falei, essa questão da luz centralizada, focada nos personagens que ele quer que a gente observe estes personagens. Aqui eu separei um detalhe que é quando o Judas, né, trai a Cristo, porque ele diz que aquele que ele vai dar o beijo, né, que é o beijo da traição, que seria Jesus, que daí ele foi preso como falso Messias, né? A história bíblica que todo mundo conhece. Uma característica das obras do Caravaggio é o uso do vermelho, do preto e do branco, né, na paleta de cores, que geralmente são essas cores que têm mais destaque. O fundo geralmente é escuro, a gente não consegue definir o que tem no fundo. E essa luz bem focada, né, uma luz bem dramática nos personagens. Aqui é a incredulidade de São Tomé. São Tomé, aquele discípulo que não acreditava, né, que Jesus tinha ressuscitado, então Jesus aparece para ele e ele toca, né, nas feridas de Jesus. Então, novamente eu chamo a atenção para a questão do realismo, né, que ele consegue nas cenas dele. E vocês podem olhar ali, ó, como eu disse, né, os maltrapilhos, porque era assim que eles estavam vestidos, então era assim que ele pintava, ele não ficava criando coisa que não existia. Pode ver as unhas sujas aqui, ó, do São Tomé. Então ele era bastante realista, né, nessa questão de retratar realmente as pessoas. Então agora a gente vai dar uma viajada, né, pelos outros países, conhecer as pinturas de outros países, né, de pintores de outros países. A gente vai começar por Flandres. Flandres é onde hoje fica a Bélgica. Então este é o Peter Paul Rubens, é um pintor então do período barroco lá de Flandres, que hoje é a Bélgica. Aqui é uma cena bíblica também, que se chama Sansão e Dalila, né? Aquela história do Sansão, que era um homem muito forte, daí eles queriam descobrir de onde que vinha a força dele, daí a Dalila seduziu ele, e eles cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Essa história lá do Antigo Testamento que todo mundo conhece. Então, o que é semelhante é essa questão da luz, né, da luz bem focada no personagem.
essa composição em diagonal, que eu falei que a linha diagonal nas obras, em muitas delas, a gente consegue ver bem nessa composição em diagonal. Aqui o massacre dos inocentes, que é outra passagem bíblica, lá quando Herodes, né, manda os soldados matar todas as crianças, porque uma das crianças seria o Messias, né, porque Jesus, quando Jesus nasceu, aquela história bíblica também, né, que todo mundo conhece. Então estão as mães ali lutando contra os soldados, desesperadas, né, para salvar as suas crianças. É uma cena bem movimentada, parece um turbilhão de emoções, né, acontecendo, que a gente não consegue nem definir o que é pé um, corpo de um, braço de outro, enfim, que são vários personagens todos retorcidos ali nessa cena extremamente dramática, né? Ali tem um soldado prestes a tirar uma das crianças no chão, já tem umas crianças mortas ali no chão, é uma cena bastante pesada, né? E tem toda essa questão do movimento, então, das curvas do barroco, né? Que é uma característica do barroco. E aqui ao lado direito, uma outra obra também muito conhecida do Peter Paul Rubens, que são as Três Graças, né? Que alguns apelidam ela de as Três Desgraças, né? O Rubens, ele era muito conhecido pela pele, como ele conseguia pintar a pele, né, das pessoas. E vocês podem observar, né, comparando com as obras do Caravaggio, a pele que ele faz, ela é bem mais translúcida, né, mais branquinha. Aí alguns pensam, meu, mas que mulherada feia que ele foi representar aí, mas era o padrão da época, né? As mulheres mais gordinhas, assim, era sinônimo de beleza, né? De saúde para esta época. Aí eu comentei lá no início que vai ter algumas diferenças, né? Entre alguns países. Então, se a gente comparar a Itália aqui com a Holanda, a gente vai ver essa diferença. A Holanda era um país que ficou independente, né, na época, e era um país protestante, de maioria protestante. E para os alunos que são luteranos ou que conhecem a igreja luterana, né, lá a igreja vinda do Martinho Lutero, que existe até hoje, a igreja luterana, ela não trabalha, ela não acredita e também não tem imagens na igreja luterana. Né? Ela não tem essa questão de devoção a imagens. No máximo que vai ter são uns vitrais com algumas cenas de Jesus. Mas fora isso, a cruz, por exemplo, é uma cruz vazia, né? Porque eles dão ênfase mais na ressurreição do que no sofrimento da cruz. Não que isso não seja importante, mas a ênfase é diferente. E então, como eles não têm essa questão da devoção e a questão das imagens que tem no catolicismo, vai ter então um viés totalmente diferente. O que os holandeses vão fazer, os pintores holandeses? Primeiro que vão ter muitos pintores, vou mostrar só alguns, mas tem vários pintores holandeses dessa época, e eles vão se especializar em pinturas de retrato. Então, eles vão começar a comercializar essas pinturas de retrato, né? Vai ser bastante comum lá na Holanda. Pinturas de retrato, então retratando pessoas que tinham dinheiro para pagar, obviamente, e também retratando cenas do cotidiano, né? Cenas comuns do dia a dia, sem nenhum resquício de arte cristã lá na Holanda, né? Por conta dessa não utilização de imagens, né, da igreja protestante. Então aqui mas não vai ser um retrato comum daquele que a pessoa fica ali pousadinha, retinha. Sempre vai ter um ar diferente, né? Um ar de exuberância e de uma certa de um certo dinamismo, assim. Como se a pessoa tivesse se movimentando, fazendo alguma coisa ali, não só parada para foto. Então, as primeiras obras que eu vou mostrar aqui holandesas são do Frans Hals, que é um especialista em retratos. Então, quando você pegar essa pessoa ali desprevenida naquele momento, né? E não que ela tivesse ali horas e horas pousada
para a pessoa pintar, né? Então, aqui o Alegre Beberrão, a Garota Cigana, são pessoas comuns, né? Não tem nada demais, não são pessoas importantes, assim, né? E outro artista que é bastante conhecido, né, do barroco, que é holandês também, é o Rembrandt. O Rembrandt, eu particularmente acho bem fácil de identificar as obras dele, que parece que tem uma penumbra, né, nas obras dele. É um marrom assim meio apagado, como se fosse andar na neblina, assim, parece que tem uma penumbra assim nas obras dele. Essa obra que é bem famosa é a lição de anatomia do Dr. Tup. Então, ali o médico, né, ensinando os alunos, ele está ali abrindo o cadáver, né, o braço ali para mostrar como é para os alunos, né. Então, a lição de anatomia. Aqui a volta do filho pródigo e a ronda noturna. Também, ó, podem ver nas obras dele que parece que tem essa penumbra, né, por trás, esse clima austero, né, por trás. E um outro artista holandês, em que essa obra em específico é muito conhecida, é o Vermeer, né? Johannes Vermeer. Essa obra, então, A Moça com o Brinco de Pérola, que é uma obra bastante famosa, né, do barroco. Que é A Leiteira, também do Vermeer, e A Senhora Escrevendo uma Carta com a Criada. Então, são obras que representam o cotidiano, né? Cenas comuns do dia a dia e cenas de interior, né? Que acontece no interior das casas holandesas desta época. Então, cenas bem comuns, né? Do dia a dia. O Vermeer, ele tem essa questão de trazer a luz da janela, né? Porque nas outras obras a gente não vê de onde vem a luz, né? Que é essa luz de holofote, né? Que a gente via nas outras obras. Aqui sempre, ou quase sempre, vai ter uma janela representando, mostrando, né? De onde vem a luz que ilumina os quadros do Vermeer. E por último, mas não menos importante, é o pintor espanhol, né? Então mostrando um pouquinho da pintura barroca lá da Espanha, o Velázquez, né? Diogo Velázquez, com a obra As Meninas ou Las Meninas. Então, o Velázquez, ele era conhecido como o pintor da corte espanhola. Então, ele era o pintor oficial, né, da corte espanhola. Aqui, então, ele pintando, ele mesmo aparece na pintura, ele é esse carinha aqui, ó, né, aquele pintando a tela aqui onde ele está pintando, e pintando a infanta Margarida, né, que é a filha do rei, que é essa menina aqui, que é ali com as suas servas, né. O interessante é como se ele estivesse fazendo uma pintura de selfie, né? Ele tá como se ele estivesse se olhando no espelho, como se tivesse um espelho na frente, ele conseguisse se ver e ele fazendo a pintura. E é uma pintura muito louca, né? Porque lá no espelho, lá atrás, na moldura do espelho, aparece o rei e a rainha. Então é como se ele estivesse pintando nessa tela que aparece ali um retrato do rei e da rainha, ele pintando a sua pintura. Então é uma coisa meio louca, mas é a obra mais conhecida, né, do Diogo Velázquez. Então, com essa pintura do Velázquez, a gente encerra o barroco europeu e na semana que vem a gente vai ver um pouquinho, então, do barroco brasileiro, que tem algumas características lá do barroco europeu, né, que são trazidas pelos jesuítas aqui para o Brasil, mas também tem algumas diferenças, e a gente vai ver isso, então, na próxima aula. Então, até semana que vem. Tchau!